15 para as 4 pelo horário de Brasília. Vamos voltar a falar de Oscar. Temos 5 chances do Brasil levar, 4 com Agente Secreto, uma também com o Adolfo Veloso, que concorre à melhor fotografia. Mas olha, tem muita coisa acontecendo, porque tem, além do nosso próprio recorde, porque tem 5, né? 4 a gente já tinha concorrido com o mesmo filme, a gente tem um filme Pecadores, que bateu todos os recordes, Titanic, de La La Land, com indicações. Deixa eu conversar agora com o crítico de cinema, Roberto Sadovski. Roberto, obrigada por conversar com a gente agora. O que mais te chama a atenção? Tudo bom, Paula? Tudo bom? Pecadores por bater o recorde de indicações e o que isso pode querer dizer, porque eu me lembro da época do Titanic, que era um atrás do outro. Titanic, não tinha nem graça, né? Titanic levava todos. Isso pode voltar a acontecer com Pecadores, isso está chamando bastante atenção, ou também te chama a atenção a questão da gente ter cinco indicações aqui para o Brasil. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Eu acho que para a gente o recorte que é mais interessante é o Brasil estar com 5 indicações ao Oscar, né? 4 por o Agente Secreto e uma para o Adolfo Veloso de Sonhos de Trem, né? Do fotógrafo de Sonhos de Trem, que é uma coisa inédita, né? Eu acho que a gente está inserido nesse olho global do cinema e o Oscar ele confirma essa posição do Brasil hoje no cinema global, o que eu acho muito legal. As indicações de Pecadores, elas são impressionantes, e o filme, de fato, também é impressionante, mas se a gente olhar os outros filmes com muitas indicações também, esse ano foi muito generoso para alguns filmes. Então, Valor Sentimental tem muita indicação, Bugônia tem muita indicação, Hamlet tem um pouco menos, mas tem muita indicação. Uma Batalha Após a Outra tem muita indicação. Então, eu não vejo nenhum filme como Titanic ou como O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, levando quase todos os Oscars que é indicado. Eu acho que vai ser muito democrático, né, a premiação, vai sobrar coisas para todo mundo, e eu acho que vai ser uma premiação muito justa também. Então, é um retrato muito claro de que o cinema hoje está muito plural e está falando para todos os gostos. A gente tem drama histórico, tem filme de terror, tem adaptação de clássico da literatura. Então, a gente tem muita pluralidade dentro desses indicados. Você acha que o streaming, Roberto, ajudou nessa pluralidade? Por que eu digo isso? Eu sempre fui fã, por exemplo, de Almodóvar, de filmes argentinos, de filmes italianos, mas a gente sabe que nos nossos grandes cinemas, pelo menos aqui no Brasil, até mesmo no mundo, era Hollywood que dominava. E hoje, com a chegada dos streamings, você acaba descobrindo filmes e séries, agora estamos aqui no momento de febre de doramas, enfim, de outras nacionalidades. O que isso não acontecia, porque às vezes não chega no cinema. E como você tem o streaming, você tem ali, você assina e você consegue ver. Você acha que ajudou nesse sentido, essa democratização, digamos assim, do cinema? Com certeza. Ainda acho que o lugar de ver filme é no cinema, né, por óbvio, mas o streaming ajudou a iluminar cinematografias de outros lugares do mundo que a gente aqui demorava para receber, né? A gente via alguns filmes em mostras de cinema, a gente via alguns filmes em cineclubes e tal. O streaming ainda é muito tímido em adquirir e em distribuir filmes de vários outros lugares, mas existem serviços de streaming, né, muito mais específicos, tipo a Mubi, que abre um pouco esse espaço essa janela para o mundo, né? E o bacana é que muitas distribuidoras de cinema fazem parceria com streamings também para levar para o cinema, nem que seja em tempo, uma janela limitada, esses filmes. Então, acho que no mundo inteiro isso se repete e os cineastas têm mais chance de mostrar. O streaming tem 1000 defeitos hoje em dia, né? O streaming tem mil limitações em relação ao cinema, mas eu acredito que ele soma mais do que ele subtrai. Quais que você acha que são as maiores chances? Vamos lá, melhor filme, por exemplo. Não o melhor filme internacional, a gente está concorrendo também. Estava há pouco falando com o cineasta, ele falou, olha, a gente já ganhou o melhor filme internacional ano passado. Talvez por conta disso a gente não ganhe esse ano. Eu queria saber se você concorda, ou seja, pode ser ali uma carta mais fora do baralho do que as outras indicações. Mas qual que você acha que vai ser o grande vencedor do Oscar esse ano? Além da gente, que a gente tem que acreditar na gente também. Claro. Eu acho assim, a cada ano, né, e eu cubro Oscar há
3 décadas, a gente sempre tenta buscar as teorias, né? As probabilidades. Ah, o filme que ganhou esse ano não ganha ano que vem, uma atriz que se destacou esse ano não ganha no ano seguinte, alguém que foi injustiçado esse ano talvez ganhe no ano seguinte para compensar. Isso aconteceu algumas vezes ao longo da história, mas eu acho que o jogo tá diferente hoje, né? Desde que Parasita ganhou o Oscar de melhor filme internacional e melhor filme, as regras não valem mais. Né? Essas regras que a gente se balizava, elas são muito mais por percepção e por observar mesmo como está a maré dentro desses filmes todos. Nesse contexto, eu acho que se a gente considerar que o grande vencedor do Oscar é o filme que leva o Oscar de melhor filme e melhor direção, talvez Uma Batalha Após a Outra ainda esteja bem posicionado para ser o grande vencedor da noite. Se não por volume de premiações, e deve levar outros também, mas pela importância que ele tenha no momento. Né? É um momento político, é um momento que o cinema talvez busque uma voz política enquanto o mundo está em completo caos, né, político. Então, Uma Batalha Após a Outra é um filme que está muito bem posicionado. Nesse prisma, O Agente Secreto vem muito bem também, porque é um filme claramente político, mas é um filme que usa toda a linguagem de cinema para contar uma história. E se a gente levar em conta que toda boa história também é uma história política, né? Star Wars é uma história política. Então, se a gente levar em conta que isso é um peso, acho que o Agente Secreto está muito bem posicionado para sair à noite como vencedor. Como filme internacional, sim. Mesmo que a gente tenha vencido ano passado por Ainda Estou Aqui, não vai ser nem a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Se isso acontecer, vai ser a quinta vez na história do Oscar que um país ganha por 2 anos seguidos o Oscar Filme Estrangeiro. E eu acho que o Agente Secreto também deve levar para melhor ator para o Wagner Moura. Não é ufanismo, né? Eu acho que entre os indicados ao Oscar de melhor ator, ele fez o trabalho mais complexo e isso vai ganhar a simpatia de muita gente. Timothée Chalamet está lá pertinho com o Marty Supreme, mas o Wagner deve levar também o Oscar de melhor ator para o Agente Secreto. Mas melhor filme de direção, acho que vai acabar dando Uma Batalha Após a Outra. Tô aqui pensando, Roberto, o Leonardo DiCaprio já ganhou. Teve uma vez que ele virou meme de tantas indicações. E o Leonardo DiCaprio já ganhou, o Wagner Sim. Moura já ganhou, acabou ganhando depois de várias indicações, não foi? O Leonardo DiCaprio ele ganhou o Regresso, né, The Revenant, que nem foi o melhor trabalho dele, né? Talvez ele devesse ter ganho por O Lobo de Wall Street, quando ele foi indicado, mas eu acho o Leonardo DiCaprio um ator muito bom e um ator muito, muito interessante nas escolhas que ele faz. Ele nunca fez uma continuação de um filme dele, ele nunca fez um filme que fizesse parte de uma série como Star Wars ou Marvel, e eu acredito que convites para ele não devem faltar, e ele busca se cercar dos diretores mais talentosos a cada novo trabalho dele. Então, eu admiro muito o modo como ele conduz a carreira. Eu acho o trabalho dele em Uma Batalha Após a Outra um trabalho brilhante, né? Um trabalho que tira ele da zona de conforto também. E ele está cercado de muita gente boa no filme, então isso ajuda. Mas o Wagner Moura, sendo o primeiro homem brasileiro, né, indicado ao Oscar de melhor ator, acredito que pela simpatia também que as pessoas têm com ele, pelo modo como o Wagner se comporta e pelo modo como a campanha está sendo tocada, eu acho que ele tem muita chance porque o trabalho dele no Agente Secreto não só é muito bom, mas porque muita gente tem assistido ao Agente Secreto. Então isso eu acho que é fundamental. A gente pode ter uma grande surpresa, porque como você falou, o Oscar ele tem mudado nos últimos anos. Parasita eu acho um filme maravilhoso, mas quando eu assisti eu falei, não vai ganhar Oscar, porque a gente tinha, entre aspas, algo que quando ganhava o Oscar era sempre algo muito grande, uma superprodução, não um filme cheio de detalhes e de indiretas, e de, né, como é o Parasita. E realmente, quando ele ganha, ele acaba quebrando esse paradigma, então parece que todo ano a gente chega ao Oscar sem saber muito bem o que vai acontecer. Isso aconteceu também o ano passado, né, porque na verdade a gente tinha a Emília Pérez como a grande favorita em vários quesitos, né? E aí, de repente,
Aí, se foi ou não, você sabe me responder melhor. Teve toda a questão externa que acontece, ou seja, com a atriz principal que acaba acontecendo. Ou seja, era a grande indicada, era o grande filme, era a grande aposta de muitos cineastas, de muitos críticos. E aí, fatores externos e relações e comportamentos e redes sociais acabam praticamente anulando o filme quando a gente fala de premiação do Oscar. A Nora, que ninguém imaginava, acaba ganhando, inclusive melhor atriz, que daí todas as questões falavam assim, não, daí Fernanda Torres, Emília Pérez, ou agora, quem sabe, Demi Moore, por conta de Substância, e até ficou meio maluco, porque justamente Substância, e um ano que foi ano passado, que se falava tanto sobre etarismo, e acaba que é mais jovem, ganha Nora, então assim, foi realmente o ano passado, não só porque sou brasileira e Fernanda Torres, enfim, mas foram premiações controversas ou que muitos não apostavam naquelas premiações. Você acha que isso pode acontecer novamente esse ano? E se acontecer, o que vai levar a isso? O que pode levar a isso? Quais são os riscos? Eu acho que existe um cardápio um pouco menos controverso esse ano, né? Exibido em festivais teve um espanto, né? Porque é um filme que ele é muito diferente e é muito extravagante também. Eu não desgosto do filme de forma alguma. Eu acho que algumas equivocadas dentro do filme e essas escolhas equivocadas, levado ao fato de algumas declarações públicas da atriz principal, fizeram que fosse murchando ao longo do caminho. A Nora, eu devo dizer que eu cravei que ele ia ser algumas semanas antes do Oscar. Eu fiz um texto grande em minha coluna no UOL falando que o Oscar unido porque a Nora estava estreando. E eu não achei surpresa a Nora ganhar, nem o Sean Baker ganhar, e nem a Mike Madison ganhar. Existia uma boa vontade com a Demi Moore. E a gente fala, faz tempo que ela está aí, nunca ganhou, e eu fiquei pensando, por que papel exatamente vocês acham que a Demi Moore devia ter ganho esse Oscar antes, né? Ela era uma estrela, mas ela nunca foi uma atriz de grandes papéis em grandes filmes que a gente admira a atuação dela. Acho que foi o filme certo no momento certo, um filme de terror e ficção assim também, e a atenção que teve eu achei muito potencial, mas a Mike Madison estava no páreo. Esse bolão eu não perdi ano passado, não. Esse ano está um pouco controverso, que tem muitos filmes bons, vão dando pequenas premiações ao longo do caminho, né? Deve ganhar com certeza melhor. Valor Mental deve ganhar com certeza melhor ator coadjuvante, e aí a gente vai vendo como esse cenário vai sendo construído. Ainda acho que o grande filme do ano, para ganhar melhor filme de direção, é uma batalha curiosa, não só por ser um grande filme mesmo, dentro da linguagem do cinema, mas porque ele fala muito do momento do país, né, dos Estados Unidos e do mundo também. Então, isso de ser um termômetro, eu acho muito providencial que o Oscar possa voltar a marcar a posição. Mas cada ano é um ano, né? A gente viu há alguns anos, Oppenheimer ganhou tudo que estava indicado também, e foi um filmão grandioso, da tradição de filmes grandiosos que os Estados Unidos fazem, né? Bilheteria também. Então, cada ano, literalmente, é um ano. Vamos esperar, às vezes fatores externos também contam, mas olha, você foi um dos únicos que acertou nesse bolão de Anora aí. Obrigada, Roberto, por ter conversado. Como você falou, são 3 décadas de Oscar, você sabe muito bem ali a seguir. Obrigada, viu, por ter conversado com a gente por aqui. A gente segue aqui da torcida, é claro. Pelo menos uma estatueta eu tenho certeza que a gente vai trazer. Qual é, não sei, mas uma verá. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigado, Paula. Boa tarde.